Ó, pessoal, vamos estudar semicondutores SR, Triax e FET, certo? Vamos tentar entender o funcionamento desse componente de utilidade múltipla na automação, tá? E também tem o uso, a aplicação desses componentes para a eletrônica em fonte chaveada. Eu uso, no caso do Triax, também uso inversores. É, especificamente em soft start, temos o uso do FET especial para o uso em inversores de frequência, a gente vai falar mais à frente depois. O SR para uso também em proteção de fontes, e acionamento de cargas, tá? Podemos ter os três componentes aqui como interruptores. É a sua criatividade de projeto que vai decidir qual mais cai bem ao seu projeto, tá? De acordo com as características de cada um. Tem característica diferente entre eles. E o tipo, a forma como ele vai trabalhar, já tem um circuitozinho básico aqui para a gente fazer os testes de funcionamento do FET em ação. Temos o FET de dois tipos. O FET tipo canal N e o FET tipo canal P. Temos o Triax aqui, como vocês estão vendo. Triax é um semicondutor bidirecional, um diodo que conduz nos dois sentidos, tanto de MT1 para MT2 como de MT2 para MT1, dependendo do ponto em que você conectou a sua carga, ok? E o SCR ele tem uma função única, é um diodo semi-controlado também e precisa de uma tensão de referência no gatilho para conduzir, mas é preciso que você aplique uma tensão no ânodo e a carga vai estar sempre em um ponto comum que é o cátodo, ok? Então essa é a diferença entre o SCR, Triax e FET. Então temos como usar o SCR como um interruptor? Sim. O Triax também podemos usar como um interruptor para acionamento de cargas, apesar de outras aplicações também. Até é usado também em circuitos para geração de alta tensão, para cercas elétricas ou proteção em caso de falha ou curto, né? Ele desliga momentaneamente e vai funcionar novamente a alta tensão. No caso de contato humano, para proteger aquela pessoa, para não manter aquela alta tensão e chegar a machucar. Então, no momento que alguém toca lá, que leva um curto, ele tem um disparo, ele abre e dá um segundo reinício. Ele trabalha nesse comportamento na cerca elétrica. E esse componente aqui, que é o mais especial de todos, eu falo assim por ter diversas aplicações do FET, como eu falei, inversores, né? Para, no caso do FET especial, para alta potência em inversores de frequência, temos a aplicação também em fonte chaveada, aplicação em áudio, amplificadores de alta fidelidade, que faz uso do FET, tem uma qualidade muito melhor de áudio em função das suas características de impedância com relação comparado ao transistor comum. Ele se aproxima em qualidade quase a nossa antiga a pioneira válvula em função de qualidade. Portanto, ele é o mais especial aqui dessa família de semicondutores.
Então vamos tentar entender com relação ao que eu estou passando aqui, o teste desses componentes, para você entender. Como multímetro, no momento que você for testar, temos a posições aqui deles. Vamos falar inicialmente do SR. O SR tem essa posição, vendo aqui os terminais da esquerda para a direita. Tanto o SR como o triax têm a mesma função. Observe cátodo, ânodo e gatilho. No triax temos MT1 ou A1, MT2 no ponto central, ou A2 e o gatilho na direita. Temos uma inversão da situação, tá? No caso, o FET, gatilho na esquerda, dreno no centro e fonte, que é o S, à direita. Lembrando que podemos alimentar o S com tensão positiva quando ele é canal P, tipo canal P, tá? Essa setinha vai estar invertida no símbolo quando é o canal P. Nesse exemplo aqui nós temos o canal N, então sempre o dreno vai ser aplicado uma tensão positiva do jeito que mostra aqui, vocês estão vendo, tá? Tensão positiva no dreno, ok? Então o S vai estar ligado ao ponto GND massa e o gatilho é onde você vai aplicar uma tensão para fazer com que esse componente conduza. Vamos falar da forma como se deve acionar esse componente, iniciando pelo SR até a gente chegar no FET, o que forma aplicação, característica diferente de condução entre eles, né? Mas aplicação diversas, depende da sua criatividade. Se eu aplico uma tensão positiva nesse ponto, pessoal, eu vou ter na saída o valor X conectado à carga. Posso acionar através de um interruptor também, tá? Eu vou, com a ponta de prova do multímetro que tem tensão positiva na ponta preta, eu posso aplicar uma tensão momentânea dessa forma, tá? Com a fonte ligada de 3 volts ou a 5 volts nesse ponto. Eu posso pôr um LED nesse ponto, polarizado diretamente, e fazer isso. Tá? Quando eu fazer isso, toco o momentâneo e eu tenho um LED aceso. E se essa tensão faltar, o seu LED vai apagar. Ok? E você vai ter que, para acender o seu LED, quando a tensão chegar nesse ponto no ânodo, você novamente vai fazer isso entre ânodo e gatilho. E o seu LED vai acender novamente, ok? Então seria mais ou menos assim. Você vai ter um LED nesse ponto, certo? Aí foi efeito de teste, tá? Nessa posição temos um LED, sabe? Ligado no cátodo, no caso, né? Temos o ponto GND nesse ponto, tá? Ligado à massa e ao seu cátodo. Temos a tensão positiva nesse ponto, tá? Então, precisamos testar a eficiência do SR, então vamos fazer isso, pessoal. Tá? Um leve, rápido, curto. Tá? Ao fazer isso e retirar, vamos ter o nosso LED aceso. Tá? Certo? Então ele vai estar aceso. Certo? Se essa tensão do ânodo
desse LED ela faltar, tá? O seu LED ele vai apagar e você só vai ter uma possibilidade de ele acender quando essa tensão voltar, se você novamente fazer isso, tá? Aí ele vai novamente, mais uma vez, acender, né? E pessoal, com relação ao funcionamento do Triax, e é um funcionamento parecido também como o SR, você pode escolher a posição da carga. Você pode colocar essa sua carga tanto, você pode colocar a sua carga tanto no MT1 ou no MT2. Você pode colocar com a sua carga conectada nesse ponto, manter uma tensão positiva, certo? Você pode colocar a sua carga, manter uma tensão positiva nesse ponto, aplicar uma tensão no gatilho, ou você pode ter a sua carga ligada no MT2, tá? Não importa. Se tiver a sua carga ligada no MT2, você, como eu falei, um diodo bidirecional é aplicar a sua tensão aqui, ele vai aplicar a sua tensão nesse ponto, né? E fazer isso, tá? O seu LED vai acender. Se você fizer o inverso, como eu falei, por ser um diodo bidirecional, fazer o inverso, como eu falei, tá? E fazer isso, aplicar a sua tensão nesse ponto e fechar um curto momentâneo, tá? O seu LED vai acender, tá? Em função dele ser um diodo bidirecional, mas se essa tensão faltar, nos dois casos, o seu LED só vai acender novamente quando você fechar um curto momentâneo entre gatilho e o ponto onde você aplicou a sua tensão de trabalho para o seu SR, ao invés do seu Triax, ao invés do SR que só trabalha em um sentido de tensão, e o Triax ele trabalha no sentido duplo, tanto faz você aplicar a sua carga nesse ponto no MT1 ou no MT2. Essa é a diferença do SR para Triax. Você pode aplicar também uma chave, pulsador, né, para fazer esse acionamento desse componente. Ok, pessoal? Então, esse é o funcionamento e a diferença que ele tem em comum entre eles aqui. Sabendo o teste entre eles, ele vai dar continuidade entre cátodo e ânodo, sempre se comportar como uma chave aberta, a não ser que você venha e aplique a tensão, ele vai conduzir. O mesmo acontece para o Triax, sempre se comporta como uma chave aberta entre MT1 e MT2. Ele vai estar sempre aberto, tá? Aí você, ao aplicar uma tensão no gatilho, ele vai fechar. Vamos falar do funcionamento do FET, certo? Como funciona o FET? Eu falei que esse é um FET tipo canal N, e o som da seta está entrando nessa posição, apontando para o gatilho, nesse sentido. Aplicamos uma tensão de 12 volts no dreno, certo? O S fonte está ligado ao GND massa. Temos
um diodo aqui para manter essa tensão em torno de temos um resistor aqui nesse ponto, um limitador de tensão, né? Precisamos definir um detalhe aqui nesse circuito, tá, pessoal? Então temos uma definição aqui, a posição do pulsador aqui. Então vamos fazer o teste. Temos um diodo de 3V6, né, pressão de tensão em torno de 2 a 3 volts para poder fazer um acionamento desse componente. Então, no momento que a gente aplicar uma tensão nesse ponto, essa tensão deve estar em torno de 3 volts. Então vamos fazer um fechamento aqui nesse ponto e vamos definir como a gente deve aplicar o pulsador. Então vamos fazer isso aqui, dessa forma. Então, pessoal, dessa forma a gente definiu bem uma forma de como você fazer um circuitozinho básico para teste do FET, ok? Observe, a tensão vai vir de 12 via o LED, vai alimentar o dreno, FET, canal tipo N, aí vem pelo resistor, o valor X aqui, você pode definir o valor, em média. Então, essa tensão vai se manter em torno de 3V6 nesse ponto, certo? Temos um ponto de inversão da função do FET. Nós vamos pôr um pulsador nesse ponto e um pulsador nesse ponto, 2 pulsadores. Precisamos acionar o LED. Então a gente vai vir, tá, com o pulsador e fazer isso, e temos o nosso LED aceso. O LED vai acender aqui. Então o que acontece, pessoal? Se essa tensão faltar, falta 12, não temos mais 12. Vai acontecer o nosso LED, ele vai apagar, tá? Vamos ter ele apagado, certo? Se essa tensão de 12 retornar, a tensão de 12 retornar para o LED no momento que você, no caso, você não tem como checar, e de repente ela volta, o seu LED novamente ele vai acender, tá? Diferente do Triax e do SCR. Se a tensão faltar, ele abre mesmo, não volta mais, a não ser que você aplique tensão. Então essa é a diferença entre eles. Observe, tensão faltou, apagou. Tensão voltou, ela acendeu novamente. Motivo esse, o FET registra
a sua ação foi positiva, ele tem uma capacitância interna que mantém essa informação até que você venha a fazer uma ação inversa, que é descarregar essa informação para a massa. Então você vai fazer isso com o pulsador nesse ponto, você vai fazer isso a fechar momentaneamente, e aí sim o seu LED vai apagar, certo? Então é isso, pessoal. Se você é, para você entender melhor, monte um circuitozinho básico dessa forma. Põe um pulsador no ponto, no gatilho, e um pulsador AOS, e faça o teste do tipo N, canal N. Se você estiver usando o tipo canal P, você vai levar em consideração a posição do LED, tá? Onde você vai aplicar, se no dreno ou no S. Okay? Mas para no caso do FET canal P, o S vai ser positivo, o dreno vai ser negativo. Okay? Então lembre sempre dessa situação. Tá? Bem, pessoal, vamos fazer o teste, né? Como eu já falei sobre o teste, é só fazer isso, certo? Você tem seu LED aceso, quer desligar, faz isso, certo? Você tem seu LED apagado. Então, esse é um circuitozinho básico para você fazer na bancada, se preferir, né? Então, tensões maiores de 5 volts, tensão maior que isso, 12, 30, 40. Proteja sempre o gatilho, tá? Com tensões menores, aplique tensões menores em torno de 3 volts a 5 no máximo. E não tensões maiores, de maiores potências. Se você vai acionar uma carga de 12 volts, né? Você precisa de 12 para acionar um relé é, conectado no dreno. Mantenha tensões baixas para acionar o gatilho, ok? No caso, esse é um FET tipo canal N, como eu falei, tem o tipo P também. Vamos só dar um exemplo do tipo P. O tipo P, esse ponto vai ser positivo, esse vai ser massa, ok? É a diferença entre eles. Então, pessoal, finalizando, sempre lembrando nos testes, considere as informações que eu passei aqui para fazer o teste, né? Sempre aplicando a tensão positiva no dreno. Do dreno para o gatilho, você vai ter o funcionamento desse FET. No caso, temos também o SCR, o Triax, você pode usar como um interruptor de muita eficiência, tá? Você não vai precisar usar o Triax como interruptor para acionar cargas de baixa potência, não há necessidade, né? Mas para acionar cargas de potências maiores você pode usar. Temos também o FET de um tamanho menor, não desse tipo assim, mas ele tipo BC, onde você pode fazer interruptores para acionar pequenos componentes de baixa corrente, tá? Então esse é o funcionamento do SR Triax e FET. Você pode ver a aplicação
que você pode usar, que mais te convém. Os componentes físico, vai ser feito teste na bancada com vídeo, que só estamos passando o funcionamento, parte teórica, para você ter noção de como você usar futuramente cada componente desse aqui na aplicação no seu projeto. Se você precisar acionar cargas também, independente de qual aplicação você vai usar. É necessário que você conheça bem o funcionamento de cada um deles para poder usar na prática. Então, é isso aí, pessoal. Então, se você gostou das informações passadas aqui com relação a esses semicondutores de múltipla utilidade, dá um joinha no canal, aperte a sinetinha aqui abaixo, certo? Na esquerda, para sempre que eu postar um vídeo você ter a notificação, ok? Então fica aí a dica de projetos e sabendo que é um componente muito usado na automação, tá? Então se familiarize com esses componentes. Isso faz com que você tenha mais uma visão maior para desenvolver um projeto e que a sua criatividade passa a ser um pouco diferenciada com relação a quem não conhece nada sobre semicondutores aqui. Ok? Então, boa sorte aí para vocês aí. Bons estudos aí. Continue curtindo os vídeos aí postados no canal. Falou. Tchau, gente.